O filho do dia e o filho da noite odiavam e desprezavam um ao outro. A luta deles, que havia começado em eras místicas, espalhou-se para os humanos, e continua até os dias atuais. Neste mundo existem pessoas que possuem poderes especiais. Esses com poderes possuem uma vida criminosa, regida por seus próprios desejos. Aqueles que herdam o sangue do Filho da Noite são chamados de vilões. E existem aqueles com superpoderes que lutam contra esses vilões. Aqueles que ficam do lado do povo e recebem seu total suporte. Aqueles que herdam o sangue do Filho do Dia, são chamados de Psykers. O protagonista deste manhwa aparece dizendo que vai transformar todos esses vilões em pó. A cena segue para a Organização Internacional para Psykers denominada Lampas. A diretora da Lampas questiona se por acaso o Prota é um vilão. O Prota fala que é muito cruel chamar ele de vilão, mas a diretora afirma que por conta de ele ter ignorado o plano e agido sozinho, o vilão que ele enfrentou ontem acabou fugindo e o público virou as costas para eles. Ela fala para ele pensar e agir com cautela a partir de agora, sem ser irracional. O Prota fica quieto ouvindo o sermão, e a diretora termina dizendo que ele está em liberdade provisória, então ele deve saber o que vai acontecer se ele causar problemas durante esse período. Assim o Prota vai embora. No caminho ele se pergunta como seu amigo Jeff conseguiu ficar amigo da diretora. O celular dele toca, e ao atender o Prota vê que é o Jeff. O Jeff fala que o Prota precisa se encontrar com ele na Grécia. Dessa forma seguimos para a Grécia. O Prota agradece ao Jeff por deixar ele visitar um ótimo lugar como este, e se pergunta quanto tempo faz desde a última vez que eles se encontraram. O Prota tem uma lembrança. Nessa lembrança vemos o Jeff usando seus poderes. O Prota fala que esse poder é incrível, e o Jeff explica que isso é chamado de bonecos e ele está movendo eles com seu poder. O Prota pergunta se o Jeff pretende ser um Psyker que acaba com vilões. O Jeff fala que não tem certeza pois com os poderes dele ele não sabe. Mas o Prota diz que ele tem que ser porque os poderes dele são muito legais. No presente o Prota pensa que já se passaram 2 anos desde que ele foi mandado para a adoção nos Estados Unidos. Realmente foi um tempo que ele não se preocupava com nada. Um tempo se passa. O Prota fala que o Jeff tá muito atrasado, além dele também não responder às mensagens. De repente o Jeff aparece chamando o Prota. Ao olhar o Prota vê que o Jeff tá todo ferido, e pergunta o que aconteceu com ele. O Jeff diz que não devia ter chamado o Prota para ali, e entrega um colar para ele. O Jeff fala que não tem tempo para explicações e manda o Prota sair logo dali pois se não sair, ele vai estar em perigo também. O Prota manda ele esperar pois ele vai chamar uma ambulância, mas o Prota vê uma pessoa misteriosa atrás deles. O Jeff logo empurra o Prota, e a pessoa mascarada avança, e corta o pescoço do Jeff. Sangue jorra para todo lado, e o Prota fica desolado vendo tudo isso. Enquanto isso a pessoa mascarada foge. Puto o Prota corre atrás dele. Depois de um tempo de perseguição, o Prota pergunta se ele fez isso por ódio, ou ele foi contratado. Mas isso não importa, pois ele vai queimar até morrer. A pessoa mascarada fala que a grosseria do Prota continua a mesma, e se revela como sendo Jack Psyker Rank S. Irritado, o Prota pergunta por que ele fez aquilo com o Jeff. O Jack se defende dizendo que só estava lidando com um traidor da organização. Uma mulher aparece no fundo falando que o Jack disse é verdade. Ela afirma que Jeff matou um companheiro, e eles não só têm uma testemunha como também têm uma evidência. A mulher é apresentada como sendo Lyra Psyker Rank S. O Jack afirma que o Prota também está na lista de suspeitos de traição. E ele vai ter que falar para eles tudo sobre a conversa que ele teve com Jeff. O Prota diz que já fazem 10 anos que ele é um Psyker. Nesse tempo Jeff nunca matou ninguém. E agora eles estão dizendo que ele matou o próprio companheiro? A Lyra já alerta que além deles, tem mais 2 Psykers de classe alta ali. Espera que o Prota não faça a decisão errada. O Jack fala que se o Prota se considera um Psyker, ele deve pensar e agir com calma. O Prota concorda, ele deve agir como um Psyker, calmo e racional. Mas antes ele vai matar o Jack primeiro.
Após ser atingido, o Prota se pergunta se tem um sniper entre eles. A Lyra manda o Prota desistir. Se ele resistir, o sniper vai mirar na cabeça dele na próxima vez. O Prota fala que não tá nem aí, e solta uma grande explosão de fogo pra cima deles. Ele salta pra fugir pensando que na próxima eles vão pagar, mas ele é atingido fatalmente, e cai no mar. Enquanto afunda, ele nunca imaginou que morreria tão facilmente. Ele queria pelo menos vingar o Jeff. Ele tira a cara do vaso, e se pergunta o que está acontecendo. Ele se olha no espelho, e se pergunta o que ouve com sua voz e por que ele virou um garoto. O Prota lava o rosto achando que tudo isso é um sonho, mas ele percebe que isso realmente não é um sonho. Ele sente uma pontada na cabeça, e memórias começam a encher sua cabeça. Com isso ele percebe que está na Coreia, mas não tem ideia de como isso aconteceu. De repente ele ouve uma voz falando que ele finalmente acordou. O Prota fica confuso e pergunta quem é. Uma coisa misteriosa sai do colar dele, e se apresenta como sendo Moros, um nobre espírito dos tempos antigos. O Moros fala que o Prota deve ter muitas perguntas agora e ele vai responder elas. A cena corta e mostra o Prota dizendo que, em resumo, o Moros o trouxe de volta da morte. O Moros afirma que foi isso mesmo, e comenta que o Prota é bastante fluente em coreano. O Prota diz que é porque ele morava na Coreia até que foi mandado para adoção nos Estados Unidos. Ele para pensar que realmente morreu e foi revivido. O Moros fala que o Jeff deu esse colar ao Prota para o proteger. Aproveitando o assunto, o Prota pergunta sobre o que era que o Jeff estava procurando. O Moros revela que ele estava procurando a espada da aniquilação Mark. Essa espada foi criada muito tempo atrás, durante as guerras dos tempos místicos. O Prota questiona por que ele deveria acreditar no que o Moros diz, e o Moros lembra que sacrificou metade de seu poder para reviver o Prota. O Prota pega o celular e fala que também não acredita muito nisso. De repente o Prota vê algo que o deixa perplexo. Ele vê uma notícia dizendo que foi ele quem matou o Jeff. O Prota fica puto, e se pergunta como eles puderam fazer isso com ele. Em vez de proteger uma pessoa inocente, eles estão tentando o matar. O Moros pede pro Prota se acalmar, pois do jeito que ele tá agora ele vai. O Prota se transforma, e se questiona o que merda é essa. A cena corta e o Moros comenta que foi uma boa ideia o Prota ter ido para o terraço para evitar de ser visto. Puto, o Prota manda o Moros calar a boca, e pergunta por que ele virou um vilão. O Moros fala que por causa de ele ter voltado à vida quando deveria ter morrido, as correntes do destino foram quebradas. Originalmente, o dono do corpo deveria ter sobrevivido e se tornado um vilão no futuro. Um vilão com potencial catastrófico. O Prota pergunta se ele tá dizendo que porque ele voltou à vida, ele herdou o maldito destino de ser um vilão classe catastrófica. O Moros fala que é isso mesmo. O Prota acha isso engraçado. Ele, um ex-psyker de classe alta, virou um vilão. E ainda por cima um vilão de classe catastrófica. Puto, ele bate na parede, e pergunta por que o Moros o reviveu. O Moros pede pro Prota se acalmar, pois os vilões são tomados por seus desejos mais fortes. Agora mesmo ele deve reconhecer isso dentro de si, a perversidade enrolada dentro dele. O Moros fala que agora ele está mantendo isso sob controle, mas quanto mais bravo o Prota ficar, mais a perversidade irá se descontrolar. O Prota fala que preferia estar morto a ser um vilão, mas o Moros afirma que o Prota tem que viver. Se o Jeff estivesse ali, ele falaria isso para ele. O Moros revela que antes deles se encontrarem, o Jeff contou a ele que se arrependia de ter envolvido o Prota no meio disso tudo. Mesmo sabendo que a morte dele estava chegando, ele não fez planos para sobreviver. Em vez disso, ele deixou a única chance de sobreviver para o Prota. O Moros fala que o Prota não pode deixar a escolha do Jeff ser em vão. O Prota entende e começa a se acalmar. Depois de se acalmar, o Prota pergunta o que é o Moros, já que ele é alguém poderoso o suficiente para reviver alguém, e não é para ele vir com o papo de ser um espírito nobre. O Moros responde que ele só vai descobrir depois que achar a espada da aniquilação. De repente o Prota ouve alguém o chamando. Ao olhar ele vê que são 3 delinquentes. Mas a cena segue para outro lugar na escola. Nos é apresentado o psyker aprendiz Kim Oh-chan. O telefone dele toca, e ele começa a falar com seu superior,
mas ele pois viu algo no telhado da escola. Voltamos para o Prota e os delinquentes. O Prota lembra que esses são os caras que faziam bullying com o antigo dono de seu corpo. O Morus fala pro Prota não se preocupar pois só ele pode o ver. Um delinquente diz que o Prota deveria ter dito que não tinha morrido naquela hora. O Prota pergunta se ele já terminou de latir, porque agora ele tá bem irritado. Ele realmente não quer bater em garotinhos, mas ele acha que eles precisam de uma lição. O Morus fala pro Prota se segurar, já que ele tem habilidades físicas que excedem a força humana por ter se transformado em vilão. O delinquente se aproxima e pergunta o que o Prota tá resmungando. Eles se encaram, e o delinquente manda o Prota olhar para baixo. O Prota dá um soco nele, que faz ele cair com um soco só. O outro delinquente com um taco avança para cima do Prota, mas o Prota defende o ataque, e derruba o delinquente com um soco também. Após isso o Prota pergunta se o delinquente de cabelo roxo já se sentiu culpado por importunar as pessoas alguma vez. O de cabelo roxo ri e fala que não tem ideia do que é culpa. O Prota diz que pelo visto ele não se sente culpado, sendo assim ele vai ter que apanhar até sentir um pouco de culpa. O Prota avança, desvia de um soco, e dá um gancho, outro no estômago. Ele pergunta se agora o delinquente sente alguma culpa, mas o delinquente manda o Prota ir à merda. O Prota fala que estava se segurando, mas agora ele vai ter que bater nele um pouco mais. De repente o Kim Osha aparece, e pergunta se não já foi o suficiente. O Prota questiona quem é ele e por que está se metendo na briga dos outros. O Kim Osha fala que o Prota não ganharia nada batendo em alguém mais fraco que ele. O delinquente ouvindo isso fica puto pois ele está falando que o Prota é mais forte que ele. Sendo assim ele parte para cima do Prota, mas o Prota percebe isso e dá um chute nele. O Kim Osha pede pro Prota parar, mas o Prota não tá nem aí e dá uma cotovelada nele. Entretanto o Kim Osha defende. O Prota tenta atacar de novo, mas o Kim esquiva. O ataca com as pernas, mas o Prota esquiva. O Morus avisa que é perigoso continuar pois o Kim Osha é um Psyker. O Kim ataca de novo, que faz um corte no Prota. Eles se preparam de novo para atacar, mas o Kim Osha fala para eles pararem por ali, já que eles não vão ganhar nada continuando com essa luta. Ele oferece um band-aid pro machucado que o Prota ganhou. O Prota aceita o band-aid, e vai embora. Após o Prota sair, o Kim Osha percebe que o Prota venceu em um 3 contra 1. Ele não fazia ideia que tinha alguém como ele na escola. Corta para o Prota em um beco perguntando como o Morus sabia que o Kim era um Psyker. O Morus explica que ele pode perceber isso quando o Prota entrou em contato com ele. O Prota fala que isso é uma habilidade bem útil, mas o Morus diz que isso não é nada demais. Se ele usar o olho avaliador, ele pode conseguir informações mais detalhadas. O Morus aproveita o assunto para pedir pro Prota se transformar em vilão, já que é melhor saber das habilidades dele agora, do que precisar delas no futuro e não poder usar. O Prota fala que vai tentar, já que ele não pode confiar em nada, a não ser nesse poder de vilão. Ele pergunta o que precisa fazer, e o Morus fala que para se tornar um vilão é preciso perder o controle dos seus desejos e emoções. Mas no caso do Prota o gatilho é a raiva. Para ficar com raiva o Prota se lembra de todas as desgraças que aconteceu, e grita falando que vai matar todos os traidores desgraçados. O Morus pergunta por que ele gritou, sendo que ele só precisa imaginar algo que de raiva nele. A cena vai para outro lugar. Uma pessoa fala que existe um vilão chamado Blaster que gosta de explodir e observar o seu próprio trabalho. Outra pessoa fala que esse Blaster entrou ilegalmente no país, e hoje de manhã ele foi para o distrito Gadon. A pessoa é revelada como sendo o Kim Osha, e ele fala que o Blaster já fez 102 vítimas. A outra pessoa é mostrada como sendo um Psyker Rank B, de nome Dai. O Dai fala que a habilidade corpo a corpo do Blaster não é nada demais, mas ele tem o poder de criar explosivos, então é trabalhoso lidar com ele. O Kim Osha não tá nem aí e fala que a única resposta para um vilão é a aniquilação. Eles não são nada além de criminosos que não conseguem controlar seus desejos e emoções, sendo assim eles precisam acabar com eles antes que eles possam agir. O Dai comenta que ele fica bem assustador quando começa a falar sobre vilões, mas o Kim diz que é o dever de um Psyker é fazer a justiça. O Dai concorda, e fala que ele será o único a se preocupar em fazer justiça, já que o Kim é só um aprendiz ele deve ficar só olhando. A cena volta para o Prota vendo seus status. Ele fala que isso parece um jogo,
e se pergunta o que é essa espada das sombras e Autocura. O Morus fala que essas são as habilidades que ele pode usar atualmente. Graças ao Autocura, o ferimento no rosto dele está se curando mais rapidamente. O Prota pergunta se os braços e pernas dele voltariam se fossem arrancados, e o Morus já fala que sim, mas lembra que esse poder é limitado à quantidade de mana que ele possui atualmente. O Prota questiona sobre os poderes que ele não consegue ver. O Morus explica que esses são os poderes que ele ainda não manifestou, eles vão aparecer assim que ele evoluir mais um pouco. O Prota fica indignado pois só tem 300 pontos de mana, quando ele era um Psyker tinha mais de 1500, e para um classe catástrofe isso é muito pouco. O Morus corrige o Prota dizendo que na verdade o potencial dele é de classe catástrofe, então se ele quiser chegar nessa classe ele vai precisar treinar muito. O Prota questiona se o Morus pode usar a habilidade Olho Avaliador em outras pessoas além dele. O Morus responde que sim, porém ele só pode usar 3 vezes no dia. Se ele usar mais que 3 ele vai desmaiar por meio-dia. O Prota entende e fala que já está na hora de testar suas habilidades. Ele pergunta o que precisa fazer ou ele só tem que falar o nome da habilidade igual aos jogos. O Morus fala que ele só precisa imaginar dentro da cabeça uma espada de sombras. O Prota entende e usa sua habilidade. Ele percebe que consegue tocar nessas sombras, além de ver que ela é tão afiada quanto uma faca. O Morus está impressionado pois ele pensou que levaria um dia inteiro pro Prota usar essa habilidade. O Prota comenta que isso é tão duro que talvez ele possa até usar como escudo. Ele lembra que também pode criar uma armadura e faz uma provisória. A cena corta para o Prota andando. Ele fala que está indo para casa. O antigo dono deste corpo tinha uma família. Os pais dele não estão ali, mas ele mora com sua irmã mais velha que é uma assalariada. Apesar de ter se tornado um vilão de classe catástrofe, o antigo dono de seu corpo gostava muito de sua irmã. De repente uma explosão acontece, e as pessoas correm. Elas gritam que tem um vilão ali. Inclusive que o vilão pegou uma mãe e filha como reféns. Ouvindo isso o Prota dispara correndo. Ele fala que vai enfrentar o vilão sendo um vilão também, mas o Morus fala que é um tabu dois vilões lutarem entre si. A menos que haja algum tipo de rancor ou uma razão específica como vingança, se ele entrar lá como outro vilão. É como se ele tivesse interferindo na vida de outra pessoa. Isso significa que ele vai ser o inimigo público número 1 entre os vilões. O Prota para de frente ao prédio, e fala que não tem problema nenhum para ele. O Morus fala que espera que ele não esteja agindo com o senso de justiça de um Psyker, mas o Prota diz que não tem nada a ver com isso. Eles falaram que tem uma mãe e uma criança como reféns. Se ele não soubesse disso não teria problema, mas agora que ele sabe, não fazer nada sobre isso seria errado. Ouvindo isso Morus se lembra do Jeff falando que o Prota tem um temperamento explosivo, então as pessoas costumavam chamar ele de cachorro louco, mas ele é a única pessoa no mundo que ele conhece que tem o coração tão puro quanto o dele, e é por isso que ele acredita no Prota. Em pensamento Morus fala que escolheu o Jeff, e o Jeff escolheu o Prota. Se for assim, ele realmente não pode dizer mais nada. Dessa forma ele manda o Prota se transforma pois ele vai ajudar no que puder. Assim terminamos os resumo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal. Não esquece de escrever nos comentários se você quer a próxima parte dessa série. Obrigado e até a próxima.